Olha, eu confesso que eu não estava botando muita fé nessa série do Continental que tinha sido anunciada esse ano não. Mas ao final da primeira temporada, eu acredito que o saldo foi positivo. Mas ainda assim, tem alguns elementos nessa série que não me agradaram tanto. Como ela veio com a promessa de expandir a saga John Wick, no meu ponto de vista, essa promessa não foi cumprida nessa série aqui. E eu quero bater um papo sobre isso hoje aqui nesse vídeo com vocês. Continental estreou de maneira modesta no Prime Video, trazendo a proposta de expandir o universo da saga John Wick, e ela na verdade é uma minissérie de 3 episódios de aproximadamente 90 minutos cada, e ela tem altos e baixos, mas no meu ponto de vista foram mais altos do que baixos, já que uma das características principais da franquia John Wick é a ação, e aqui a ação é bem coreografada e sangrenta, e mantém o alto nível durante os 3 episódios apresentados. Eu confesso que não estava animado desde que eu vi o primeiro trailer, era claramente um produto de orçamento mais limitado, né? Aquela coisa de série, né? E os personagens que eles mostraram ali no trailer, nenhum deles se destacou muito bem pra mim, eu não me senti atraído por nenhum deles, mas essa impressão ruim acabou quando eu comecei a assistir. Logo no primeiro episódio ela já me ganhou. Como o título da série se chama Continental, a gente espera que ela vai se tratar do Hotel Continental, ou pelo menos era isso que deveria ser, né? Aquele enigmático edifício que é gerenciado pelo Winston na saga dos filmes John Wick. Só que isso aqui se passa antes da gestão do Winston. Aqui a gente tem um outro gerente do Continental, que é o Cormac, que é interpretado pelo Mel Gibson, um vilão escrachadaço e cômico, mas que na minha opinião funciona. No entanto, a série ela não é sobre o Continental em si, e sim funciona como uma história de origem do Winston, já que o plot da temporada é justamente o Winston tendo que lidar com o Cormac ali e tomando o Continental de assalto. Os temas clichês desse tipo de produção estão presentes aqui. Assim como a saga John Wick, a temática principal aqui é a vingança, já que o que motiva justamente o Winston nessa cruzada a querer tomar o Continental é esse sentimento de justiça misturado com vingança, aquele clichê que a gente gosta, né? No primeiro episódio nós vamos conhecer o Frank, que é o irmão do Winston. Ele é apresentado aqui roubando um artefato importante do Hotel Continental, um artefato que pertence à alta cúpula. E é claro que essa ação do irmão do Winston vai desencadear aqui a fúria do Cormac, que vai caçar ele em todo canto, já que a própria alta cúpula está pressionando o Cormac aqui para achar esse artefato. Caso ele não consiga, a cabeça dele vai estar a prêmio aqui. E como o Frank vai ser caçado por toda a turminha de assassinos ali do Continental, o Cormac convoca o Winston para ajudar nessa caçada ali, para localizar o irmão dele em específico. Isso porque o Winston e o irmão eles não são lá muito chegados. E esse é justamente o ponto que o Cormac vai querer usar aqui para poder chegar no Frank, né? Vai usar o irmão dele para isso. Mas é aquilo, mesmo que o Winston não tenha uma grande amizade com o irmão, é óbvio que ele não vai entregar ele pro Cormac. Então nesse ponto a história começa a se desenrolar, nessa guerra pessoal aqui do Winston contra o Cormac e o Continental e eventualmente uma série de assassinos que vão caçar os dois ali. E essa seria a trama principal da série. Só que aí que começa alguns problemas aqui de Continental, já que existem diversas subtramas que estão acontecendo aqui em paralelo que não vão chegar a lugar nenhum nessa história, mano. Tem uma porrada de personagem secundário aqui que simplesmente é pra encher linguiça na série. É sério, essa é uma série de 3 episódios. Por ela ser curta, presume-se que ela vai ser direta ao ponto. E acaba que não acontece bem dessa forma, já que eles ficam usando de subtramas que não chega a lugar nenhum. Fica a sensação que eles tiveram muitas ideias na hora de escrever o roteiro, mas na hora de colocar isso em prática, a execução foi extremamente rasa. Por exemplo, tem um arco de 2 irmãos aqui que são negociantes de armas. Eles têm um dojo de artes marciais numa parte da cidade ali, e de todas as subtramas, a história desses 2 irmãos aqui é a que acaba sendo mais trabalhada. Você tem a mina ali fodona que é perita em Kung Fu, e ela herdou aquela loja do pai, mas ao mesmo tempo ela está sendo pressionada por gangues locais ali que querem tomar aquele lugar dela, e ela tem que lidar com essa situação. O problema, no final das contas, é o desfecho dessa história, que quando acaba, sabe quando você fica com aquela sensação de que beleza, aconteceu isso aí, mas não chegou em lugar nenhum. Um outro exemplo é uma trama de uma policial que tem um caso com um parceiro dela. Ela tá ali investigando o que rola dentro do interior do Continental. O parceiro dela aparentemente sabe o que rola ali, mas ela não sabe. Então rola esse conflito entre os dois ali. Só que essa subtrama não tem propósito narrativo dentro dessa história, cara. Me parece que eles só queriam deixar os episódios mais longos enchendo linguiça aqui. E tem um outro fato também, que quando anunciaram
anunciaram essa série, eu esperava que eles iriam explorar ali aquele submundo dos assassinos. Toda aquela ordem secreta que a gente vê no John Wick, falar mais sobre a alta cúpula, entender quem são aqueles caras ali. E falar até sobre a fundação do Continental, o que faz aquele hotel ser tão importante e respeitado, que a ponto de nem mesmo a polícia se meter com aqueles caras. Mas a série termina não abordando nenhum desses tópicos, tudo permanece ainda um mistério, já que a trama aqui é basicamente a história de origem do Winston. Isso foi um pouco frustrante pra mim. Mas apesar de tudo, mesmo com esses elementos negativos da série, tem coisa boa aqui, tem bastante coisa boa aqui, aliás. Começar pela ambientação, a história se passa durante a década de 70, e aqui a gente conhece uma Nova York suja, com todo aquele estilo e ambientação da época, aliado, é claro, a uma excelente trilha sonora composta só por coisa boa. Aliás, a estética da série ela é totalmente diferente dos filmes. Como ela tem essa vibe setentista, ela abraça aqui o cinema exploitation, com direito a muito kung fu e referência a vários filmes da época. E esse afastamento que a série acaba tomando dos filmes eu acho muito positivo, porque mesmo se passando no mesmo universo, isso aqui é uma outra coisa, não tem nada a ver com os filmes. Ela tem identidade própria e faz questão de ser assim. Ela não usa o personagem do Keanu Reeves como muleta. E a prova disso é que o próprio John Wick ele não é citado ou referenciado em nenhum momento durante a série inteira. Nenhuma referenciazinha tem aqui. Eles não meteram esse recurso barato que alguns filmes de origem costumam recorrer. Mas é claro, como isso aqui é do universo do John Wick, o que a gente espera é ação no seu primor técnico e na sua maior magnitude. E aí, meu amigo, que Continental entrega tudo, já que a ação dessa série aqui é praticamente o seu trunfo, que com certeza vai te prender até o final. Tudo que compõe um bom filme de ação e tudo que a franquia John Wick trouxe de bom em termos de ação, a gente vê aqui nessa série. Sequência de lutas espetaculares, tiroteios bem coreografados, ângulos de câmera inventivos, ossos quebrando, violência, muita violência. É o que compõe esse cardápio aqui de cenas de ação absurdas, mas extremamente divertidas. E dá pra elogiar também a direção por ter conduzido magistralmente todas essas cenas aqui, já que essas sequências são extremamente empolgantes, cara. E quando os fogos de artifício e as sequências de porrada começam, meu amigo, é um deleite visual. Em termos de atuações, a série ela é ok, os atores eles são bons. O personagem, por exemplo, que interpreta o Winston, eu achei ele bom, mas não achei ele muito carismático. Isso porque o Winston da franquia de filmes John Wick, eu acho ele um ator muito bom. Ele tem um sarcasmo, um jeito que é dele. E pra mim, esse ator que escolheram pra fazer o Winston mais novo, ele não conseguiu chegar nesse nível. O que eu não posso dizer do vilão Cormac, que eu vi muita gente criticando o Mel Gibson, a atuação dele aqui, dizendo que tá exagerada. E o vilão de fato é caricato, a atuação do Mel Gibson é caricata, ele é mau excessivamente. Ele é um cara maniqueísta e psicopata, e ele é exagerado na atuação. Mas isso aqui não me incomoda, sinceramente. A série em si tem muito personagem absurdo, é muito fora da realidade. Então por que eu vou me importar com o vilão ser caricato, se tudo na série acaba sendo um pouco caricato? Bom, um exemplo disso é aquela dupla de assassinos lá que perseguem os mocinhos da série. Aquele assassino com aquele cabelinho ali dele, com aquele olhar frio, calculista. É personagem mais caricato que aquilo ali, mas mesmo assim é divertido. Esse exagero cai bem aqui, combina inclusive com a proposta exploitation da série e acaba criando uma identidade aqui para esse produto, que pelo menos para mim funcionou bastante. Continental, como eu falei, tem seus altos e baixos, mas os altos acabam se destacando mais do que os baixos aqui. Eu acho que essa série ela é muito boa também pelo fato das sequências de ação serem excepcionais. No geral, eu achei Continental uma série bem divertida, visual bem convidativo e com certeza é um bom spin-off aí do mundo do John Wick. E são 3 episódios de quase 2 horas, o que faz isso aqui ser praticamente uma trilogia de filmes. E mesmo com esses probleminhas, Continental serve como uma boa opção de entretenimento se você procura uma série de ação. Principalmente se você é fã do Gun-Fu, o bom e velho balé de armas. Todo esse quebra-quebra que a gente aprecia em obras desse gênero. Obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo e comentar e se inscrever no canal caso não seja inscrito. E é isso, até a próxima aqui no canal, Aquele Filmaço.